santo é o nome do Senhor. Bom dia a todos meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando grandemente. Graças a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui juntos reunidos para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas aos irmãos que estão conectados conosco através da internet, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler as Escrituras e logo vamos cantar um louvor. Enquanto preparam um louvor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor, Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Quando nós nos convertemos ao verdadeiro cristianismo, não é quando fazemos parte de uma igreja, mas quando somos convertidos e não convencidos. Então, quando diz que há uma morte, sepultamento e ressurreição, aquele velho homem morreu, o profeta diz, e a Escritura também. Então já não é mais aquele velho homem, se torna um novo homem. Ele perde aquele espírito que ele veio uma vez em pecado e recebe o Espírito de Cristo. Ele recebe um novo espírito. Por isso que as ações são novas, suas atitudes são diferentes, seu falar é diferente, sua forma de agir é diferente. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Fechemos nossos olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, te damos graças, Senhor Jesus, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui juntos, reunidos em teu santo nome, para tão somente ouvirmos a sua voz. Que tu possa nesta manhã falarmos às nossas almas, nossos corações, tudo aquilo que nós necessitamos, ó Pai. E que ao continuarmos dentro desse tema sobre quem é este Melquisedeque, tu possa nos conceder todo o conteúdo aí da parte que está preparado para cada um de nós nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos todas essas bênçãos. Amém e amém. Podeis assentar, vamos ouvir um louvor?
transladado, subirei para o meu país. Suando gotas de sangue, o Éden restaurou, trazendo-me de volta pelo seu imenso amor. Escorrendo pelo madeiro, o seu sangue toca o chão. Estava vivificando os ossos de Adão. Ferido o seu lado, água em sangue jorrou, surgindo esposa amada, sua obra consumou, rendendo seu espírito antes de morrer. Posso dar e tomar minha vida, está em mim este poder. Eu vou subir, sairei deste mundo pelo poder que habita em mim. E eu vou subir, como Enoque serei transladado, subirei para o meu país. Somos carne de sua carne e ossos de seus ossos. Ele tem nos vivificado dentre os mortos. Este é meu filho amado, A ele ouvi. Somos sua imagem perfeita, a adoção eu recebi. Mudou minha linguagem, vivo fora da escravidão, pois vive em mim agora o poder da ressurreição. E eu vou subir, sairei deste mundo pelo poder que habita em mim. E eu vou subir, como Enoque serei transladado, subirei para o meu país. E eu vou subir, sairei deste mundo pelo poder que habita em mim. E eu vou subir, como Enoque serei transladado, subirei para o meu país. aleluia, glória a Deus. Nós estamos falando sobre a mensagem, quem é este Melquisedeque? Esta mensagem é uma mensagem muito tremenda, esclarecedora. Ela foi pregada em 65. Aí entendemos que quando ela foi pregada, os mistérios de Deus já haviam sido dados, né? Já haviam sido revelados. Estava ali para conclusão, o ano de 65 foi um ano de conclusão do ministério do profeta, enquanto estava aqui nesse corpo terreno. Há partes de mensagem onde o profeta estava como que predizendo a sua partida. Predizendo a sua partida. Ele sabia que não teria muito tempo ainda aqui nessa terra. E ele sabia que havia muito ainda que ser entregue na sua totalidade da revelação. Aquilo que Deus permitiu ele falar. O profeta viu tudo, mas ele não pôde falar tudo. Ele foi dando gradativamente aquilo que foi concebido por Deus para que nós a obtivéssemos. O profeta deixou alguma coisa
por incompleto? Não estou dizendo isso. Estou falando que quando o profeta viu o quadro, vocês lembram quando ele falou sobre os selos? Ele disse que quando ele foi estudar os selos, quando ele teve um encontro com os anjos, ele já havia pregado os selos anteriormente. A gente nem tem isso catalogado nas mensagens, os selos anterior. Mas ele conta isso no livro dos selos, no início da pregação dos selos. E ele vem e fala que ele precisou de olhar através das escrituras tudo aquilo que Deus dava. Cada dia que ele falava sobre um selo, o anjo vinha e falava, ele entrava na visão e via. Depois ele ia, através da Bíblia, estudar para ver aquilo claramente dentro da Bíblia. E tinha coisas que ele viu no momento que ele não podia entregar. Foi entregando gradativamente. Por isso que para a gente poder ter um quadro completo da palavra, nós precisamos olhar para a totalidade da palavra. Vou dar um exemplo. Nós falamos muito sobre a morte, ressurreição, sexta dimensão, as dimensões, quando o profeta foi ao paraíso, além da cortina do templo. Então, quando a gente olhamos para isso com um olho humano, finito, nós pensamos ser um outro mundo. E não é um outro mundo. As dimensões estão todas aqui. É isso que ele começou a dizer nesta mensagem. Lógico, tem outras mensagens anteriores que ele fala sobre as dimensões, especificamente das dimensões. Mas ele entrou aqui para que nós pudéssemos entender que existe algo ao nosso redor aqui mesmo acontecendo. E aqui ele vem falando, você pode ver que no assunto anterior, nós paramos no 67. 60? No parágrafo 60. Então, nos parágrafos anteriores, você vai ver o profeta falando sobre a presciência de Deus, que estávamos em Deus. Então, quando falamos estávamos em Deus, nós pensamos que seria um outro mundo, longínquo, lá outra galáxia e tal. Na mente, a gente se perdemos nisso. Aí falamos, o irmão partiu desta terra. Olha só, no próprio linguajar nós falamos, o irmão partiu desta terra. Quer dizer, na sua mente finita, você pensa que ele foi, por exemplo, vamos dar um outro nome, foi para Plutão, um outro país, porque no próprio linguajar você diz, o irmão partiu dessa terra. Porque na nossa mente finita nós olhamos apenas isso que nós podemos ver com esses olhos carnais como terra. Mas há algo envolto aqui. Quando o profeta saiu do seu corpo e entrou na sexta dimensão, ele estava aqui na terra. Ele falou sobre a planície que ele viu, e os irmãos estavam naquela planície, o gramado, árvores, aquela coisa suave. Ele disse que era algo tão sublime que ele não queria mais voltar para aquele corpo. Mas onde que estava essa dimensão? Uma dimensão, mas não é um outro mundo. É uma dimensão que nós não conseguimos ver com esses olhos. Por que você está estamos falando sobre isso? Porque ele veio, aí depois que ele falando sobre a presciência de Cristo, aí ele veio e disse assim, olha, como a televisão. Ele diz, a televisão existia lá no tempo de Jesus. Mas nós não temos imagens do tempo de Jesus. Mas diz, a televisão já existia. O que era? Tudo que se era falado ficava gravado em uma dimensão. Eu estava lembrando aqui, quem já ouviu falar sobre o julgamento do trono branco? Hoje é uma escola, né? Então nós vamos ir a vários assuntos assim, para tentar conectar tudo. Todo mundo já ouvimos falar sobre o grande julgamento branco, trono branco. Isso é depois da guerra de Gog, Magog, tudo concluído. Isso é depois do milênio, porque vamos ter 1000 anos de paz, depois desses 1000 anos volta, o diabo é solto.
E aí vai ter uma outra guerra. Entendeu? E aí vai vir o julgamento do trono branco. Esse julgamento do trono branco, todos vão comparecer, todos em aspas, né? Porque a esposa do cordeiro, ela vai estar julgando. Ela não será julgada. Ela vai estar sentada lá no trono. Você lembra aquela escritura que Jesus disse: aquele que der um copo de água a um dos meus pequeninos não perderá o seu galardão? Aonde que é o seu galardão que ele vai receber? Não é aqui. É lá diante daquele trono branco. Porque lá diante daquele trono branco nós vamos ter a capacidade de julgar. E como vamos ter a capacidade de julgar? Porque tudo que a pessoa fez aqui nesta vida vai comparecer diante do trono branco. Ó, fulano, você fez isso. Não, eu não fiz. Ó, aqui, ó. Apertar um botão, tá lá, gravado. Quando você teve aqui, você fez isso, isso, isso. Se Deus ele é justo, ele não pode condenar a ninguém sem provas. Correto? Para você ser condenado, você tem que ter provas. Por que você está falando sobre isso? É porque está conectado. Lá no trono branco, como vamos saber? Por que fala que tudo que nós fazemos aqui, nós temos de dar conta a Deus? Vamos dar conta como? Quando e na onde? Haverá um momento que vamos prestar conta. Então, irmãos, no momento nós não temos como captar algo. Aí vem um profeta e mostra: olha, a televisão. O que é em si a televisão? A televisão apenas inventaram a tecnologia para que conseguisse acessar esta quarta dimensão, que é a dimensão das ondas. Não é só imagem, tem imagem e áudio. Os rádios, telefone, funciona através desta quarta dimensão. Estão me entendendo? Por isso que eu posso ligar aqui lá para o irmão Jailson, lá na Paraíba, e falar com ele pelo telefone, pelo WhatsApp. Como que nós conseguimos esse contato? Porque descobriram uma tecnologia através do equipamento para captar isso que está aí. Por isso que aí vem, aí vocês vejam só, aí o profeta vem e entra na televisão. Fizeram a televisão, ele diz: agora mesmo tem imagens passando por aqui. Eu estou aqui no púlpito, vamos ler a mensagem, falando com vocês que estão sentados nas cadeiras. Mas aqui somos bombardeados por ondas. Aqui tem onda de rádio, aqui tem onda de televisão, todos os canais de televisão, tudo que você pensar, privado, tudo. Está aqui bombardeado numa dimensão que nós não conseguimos ver. Para ver, precisamos de um aparelho que, através da ciência, foi lá e captou aquela imagem. Vocês estão me entendendo? Aí vocês vejam só, aí o profeta vem, e quando ele termina de falar sobre a televisão, ele diz assim: olha, é igualmente com Cristo. Ele estava comparando a televisão com Cristo? Não. O que ele estava querendo comparar? Ele diz: é igual com Cristo. Porque para você captar a imagem, você precisa de ter a televisão. A imagem está aqui, mas se você não tiver uma televisão para captar, o transistor, ele falando ontem, né? Para pegar a imagem, transmitir a imagem através do tubo, você não vai ter, você não vai ver. E dizer assim que é Cristo. Então nós precisamos de algo para poder captar a Cristo, que está aqui mesmo. Aí ele vem e diz: os anjos estão aqui. Não está lá, em outro mundo, em coisa, está aqui. Os nossos irmãos do paraíso estão aqui. Olha que declaração. Vou dizer assim: o pastor agora virou espírita. Não é não. Vocês estão me entendendo? Que eles estão em uma dimensão. Por isso que quando nós saímos deste corpo terreno, nós vamos a esta dimensão. Não vamos para outro mundo. Nós entramos nessa dimensão, onde nós não víamos. Quando fechou esses olhos carnais, olhos pecaminosos, então nós vamos poder ver.
Quando se fala de uma ressurreição, às vezes pensa que a pessoa chega lá na sepultura, diz, irmão, levanta daí. Aí daqui a pouco ele vai sair da terra, abrir a terra e levantar, e vai só os ossos, e aí as carnes vai sair. Não. Aquilo ele já desfez. Estão aqui. Mas em um outro plano, que quando acontecer isso, nossos olhos vão poder ver e contemplar isso. Então a limitação para ver o que está acontecendo está em nossos olhos. No momento, está sobre a nossa condição. Eu citei o exemplo ontem do irmão Bosworth. O irmão Bosworth é um ancião pregador do Evangelho, acompanhou o profeta por muito tempo, mas ele era muito mais ancião do que o profeta, ele já tinha... Eu não me recordo que mensagem que foi. O profeta disse que quando ele foi para ele partir, anunciaram para ele, o irmão Bosworth está muito doente, ele foi visitar ele. E o profeta ele disse que quando o momento do irmão Bosworth partiu, aí vem a linguajar, né? Saiu desta terra. Não, quando ele partiu, saiu deste corpo terreno e entrou naquela dimensão, ele levantou no seu corpo de carne, levantou e começou a cumprimentar os irmãos que estavam ali naquela sala. As pessoas não viam quem ele estava cumprimentando, mas o profeta disse, eram os irmãos da sexta dimensão. Então, aí você vem, eles vieram lá do outro mundo, desceram como extraterrestres para receber o irmão? Não. Já estava aqui, mas ele estava saindo dessa transição, saindo do material e entrando no espiritual. Vocês estão me entendendo? Quando se fala da transformação, a mudança de corpos vai ser isto. Vai ser isto, é igualmente. Então, irmãos, eu achei muito interessante isso. Então, quando ele falou sobre isso, me veio o que está acontecendo, o que está ao nosso redor, que os nossos olhos carnais, os nossos olhos físicos não conseguem ver. Os profetas de Deus, eles vêm dotados de algo além de nós. Mesmo os corpos mortais como nós, mas eles são dotados de algo além. Por isso que ao mundo é tido como quase um neurótico. O profeta foi tido como um neurótico quando criança, porque ele via coisas que as pessoas não viam. Ele ouvia coisas que as pessoas não ouviam. Então falavam que ele era como um menino neurótico. Quizás algum vizinho, algum outro podia achar que ele tinha problema. Esse menino hoje em dia não é deficiente, né? Não se fala mais a palavra deficiente. Hoje se transformaram a palavra deficiente para especial, porque deficiente denigre, traz uma imagem ruim, né? Mas é a mesma coisa, especial e deficiente. Ele mesmo não vai deixar de ser deficiente, não vai deixar de ser especial. É só cada dia que passa estão mudando as palavras para complicar mais. Mas o profeta podia ser tido naquela época, eu não sei, não convivi com ele, mas como um menino especial. Por quê? Quando ele vinha buscar água para o pai dele, o anjo falava com ele na árvore. Ele soltava o balde, está lá na mensagem, a história da minha vida. Soltava o balde com água, saía correndo desesperado para a casa dele, chegava lá, grudava nas pernas da mãe dele com medo. E outra vez parecia com um redemoinho. Então, eu lembro, irmãos, não foi fácil a vida do profeta. O pai do profeta era alcoólatra, fabricava bebida clandestinamente e fazia ele buscar água para ele poder fabricar. E além disso, ainda era muito mais além. Vocês sabem qual era a imagem que o pai do profeta tinha dele? Vocês sabem qual era a imagem que o pai tinha do filho? Por ele ser diferente, por ele não beber, por ele não fumar. Tem uma mensagem do profeta dizendo que uma vez ele foi pescar com o pai dele e tinha mais um outro amigo. O cara puxou uma garrafa de uísque, deu um gole, né? Ou o pai dele deu um gole e deu para o outro deu um gole e deu para
Pô, irmão Branco disse, não, obrigado. Aí o pai dele falou assim, não, ele não bebe não, ele é um marica. Está isso na mensagem. Diz que aquilo veio uma revolta nele, ele pegou a garrafa. Deu uma revolta nele, ele queria mostrar ao pai dele que ele não era marica. Mas quando ele pegou aquilo, que aconteceu? Veio o Red Moim, menina. Era Deus cuidando do seu dom. Deus estava cuidando do seu dom. Ele largou aquilo e saiu correndo embora. Sei lá, que estava no meio do rio, saiu nadando, foi embora para casa. Deus estava cuidando. Quando ele pegou aquele revólver, colocou na cabeça e puxou o gatilho, ele diz, não era Deus cuidando de William Branham. Deus não estava cuidando de William Branham. Deus estava cuidando do dom que ele havia derramado naquele véu de carne. Por causa do dom, a sua vida foi poupada. Porque num ápice de desespero dele, como humano nós somos, perdeu a sua esposa, depois perdeu a sua filha, num ato de desespero, a perda, uma dor inestimável, incomparável, a perda de um filho, de uma esposa. Então, irmãos, ele toda a vida foi dotado de algo especial. Então por quê? Porque ele tinha o poder de ver a outra dimensão. Ele podia ver, quando Deus permitia, ele podia ver. Ele via a morte nas pessoas, a sombra da morte. E uma vez saiu a sombra da morte numa foto. Nós temos a foto, onde estava o capuz da morte sobre uma irmã que estava na audiência, bem na frente. E depois que o profeta orou, repreendeu, aquele capô deixou, tiraram fotos. E uma foto tinha um capô, um capô escuro, e depois não tinha mais aquele capô. Depois da oração. Então Deus tem as suas formas. Então, voltando aos assuntos, Eliseu via aqueles exércitos de Deus ali ao torno, guardando ele, protegendo. O profeta diz que quando Jesus estava apanhando aqui na terra, os arcanjos e os anjos estavam todos de prontidão. Era só uma palavra dele, um olhar dele. Um anjo matou 185 mil numa noite. Um anjo. Tu imagina um arcanjo de Deus. Todos eles olhando. O Criador deles, o Deus, o próprio Deus apanhando. Aqueles soldados, aqueles demônios daqueles soldados batiam com um pau e passavam na mão de outro. Diga quem nos bateu e nós vamos crer em você. Né? E toda a dimensão celestial ali, de prontidão. Mas ele tinha que passar por aquilo. Então o profeta, ele tem essa condição de ver. Nós não temos. Por isso quando ele diz aqui, ó, no 58, ele diz assim, falando de Melquisedeque, ele diz, ele era a palavra. Uma teofania é algo que você não pode ver. Poderia estar aqui mesmo agora e ainda assim você não poderia ver. E os nossos irmãos que estão no paraíso estão em corpos teofânicos. E ele diz, uma teofania é algo que você não pode ver, poderia estar aqui mesmo agora e ainda assim você não poderia ver. É exatamente como a televisão. Aí aqui ele entra. Que está em outra dimensão. Televisão. Pessoas estão passando bem por este quarto agora, cantando. Há cores também, porém o olho está sujeito só aos 5 sentidos. Os 5 sentidos do corpo. Tato, poder de pegar. Paladar, gosto. Olfato, cheiro.
audição, o ouvido, visão, o olho. 5 sentidos. Tato, olfato, paladar, visão e audição. Há cores, porém o olho está sujeito só aos 5 sentidos. Seu ser inteiro está sujeito a 5 sentidos, melhor dizendo. E vocês são sujeitos só ao que a vista tem sido limitada a ver. Porque vivemos em 3, né? Luz, tempo e matéria. Estamos sujeitos a essas 3 dimensões, de luz, tempo e matéria. Agora, a televisão não fabrica uma imagem. Uma televisão só canaliza num circuito. Então a pantalha, a peça de metal que resguarda a luz, acolhe, porém a imagem está ali para começar. A televisão estava aqui quando Adão estava aqui. A televisão, falando sobre televisão, estava imagens. Por isso que Caim vai dar conta do que ele fez lá e ele vai pagar. Ele não pagou ainda. Ele terá ainda o julgamento do trono branco, na qual deixará de existir corpo, alma e espírito. O lago de fogo. No momento deixou de existir no corpo físico. Mas o seu espírito foi para Deus e a sua alma desceu para o inferno. Por isso que Jesus também, através da sua alma, desceu ao inferno. Para pregar as almas que estavam lá encarceradas. Estavam aprisionadas lá. E elas continuam, elas não saíram de lá. A imagem está ali para começar. A televisão estava aqui quando Adão estava aqui. A televisão estava aqui quando Elias se assentou sobre o Monte Carmelo. A televisão estava aqui quando Jesus de Nazaré caminhou pelas praias da Galileia. Porém, só agora vocês a estão descobrindo. Eles não haveriam crido nisso ali atrás. Há um tempo atrás eu ouvi que a ciência estava pesquisando formas de captar imagens anteriores. Já ouviu falar, né? A ciência está lutando através do conhecimento, tentando ver se consegue captar. Se vai conseguir, eu não sei. Não ouvi o profeta falando sobre isso. Mas, se vão conseguir êxito, né? Mas é imagens. Porém, só agora vocês estão descobrindo. Eles não haveriam crido nisso ali atrás. Alguém teria sido tido como louco ao dizer algo assim. Porém, agora tem se tornado uma realidade. E assim é que Cristo está aqui. Ele vem e diz, 60. E assim é que Cristo está aqui. Como? Escondido de alguém. Escondidas das pessoas. Mas alguns vão poder ver isso. Nós enxergamos Cristo. Por isso que muitos ainda estão esperando vir, não crê na vinda. Eles não entendem como que se concede, como que é esta vinda. Mas Ele está aqui no nosso meio. Ele diz, e assim é que Cristo está aqui. Os anjos de Deus estão aqui. E algum dia no grande milênio por vir, será ainda mais real que a televisão ou qualquer coisa mais. Porque eles estão aqui. Não é estarão aqui. Eles estão. Como vamos entender isso? Eu entendo da única forma, que o nosso olho não consegue captar. Estão aqui, mas estão. Cristo nós conseguimos captar porque há uma promessa que nós captaríamos sim Ele, de vermos, para poder se unir com Ele. Ele teria que vir se unir conosco.
Então teríamos que ver ele. Aí onde volta lá o que eu disse atrás. Nós condicionamos o ver ele um corpo. Então se eu ver Cristo e um corpo, Jesus, então não, agora eu vou me casar com ele. Eu condiciono Cristo a um corpo humano. Físico ainda. Ele se revela em sua grande forma de que ele alega como ele é imorfe. Ele mesmo em seus servos e prova a si mesmo. Agora, aqui ele está na forma de espírito, e então ele vem na forma de imorfe. Agora, ele apareceu a Abraão em morfe quando Abraão estava voltando da matança do rei. Aqui veio Melquisedeque, conversou com ele. Outro dia no jornal de Tucson, eu estava lendo um artigo onde havia uma mulher dirigindo estrada abaixo, creio que a mais ou menos 40, 50 milhas por hora, e ela bateu num velho homem vestido com um casaco. Ela gritou e parou no seu carro, o atirou ao ar, ali foi em pleno deserto, e ela correu atrás para encontrá-lo e ele não estava ali. Então, o que fez ela? Algumas pessoas atrás dela viram o que aconteceu. Viram o velho homem voar no ar. Seu casaco girando. Assim eles correram atrás para averiguar. Não puderam encontrar o homem em parte alguma. Chamaram a polícia. A polícia saiu para examinar o lugar. Não havia ninguém ali. Como que se atropela e a pessoa sobe? Cada um deles testificou que o carro vacilou, bateu no homem, ele subiu ao ar e todos o viram. Testemunhas e 2 ou 3 carros cheios deles viram o que aconteceu. Encontraram que há 5 anos atrás tinha havido um velho com um casaco que foi atingido e morto naquele mesmo lugar. Quando você sai daqui, não está morto. Tem que voltar mesmo. Tem que voltar mesmo se você é pecador e ser julgado segundo as obras praticadas no corpo. Se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um esperando em morfe. Esta é a palavra. Agora, Deus nesta etapa de sua criação, mais tarde se formou em carne. Jesus, de quê? Do grande Espírito do princípio. Então desceu para ser a palavra, expondo a si mesmo. A palavra, todavia, não formou a si mesma, só foi falada em morfe, mais tarde. Ela se tornou carne, Jesus, mortal, para provar a morte por todos nós, pecadores. Quando Abraão se encontrou com ele era Melquisedeque. Ele expõe aqui o que todos os atributos farão no desfecho final. Cada filho de Abraão, cada filho da fé fará absolutamente a mesma coisa. Porém, eu quero olhar como temos que vir. Também ouvemos, temos que vir mesmo aí? Ou temos que vir? Me ajuda. Temos que vir. Como temos que vir, isso mesmo. Também ouvemos revelado aqui em Ruth e Boaz como um parente redentor, como ele tinha que vir para ser carne. Agora, vemos o atributo, filhos de seu filho, filhos de seu espírito, ainda não tem entrado no corpo que tem a forma da palavra, mas uma teofania. Este corpo está sujeito à palavra e ansioso, espera ansioso a mudança do corpo. Agora, a diferença entre ele e você como um filho, ele era no princípio a palavra, um corpo em morfe. Ele entrou e viveu nisso, na pessoa de Melquisedeque. Então, mais tarde, nunca mais ouvimos de Melquisedeque, porque ele se converteu em Jesus Cristo. Melquisedeque foi o sacerdote,
porém se tornou em Jesus Cristo. Agora, vocês passaram por isso, porque naquela forma ele sabia todas as coisas, e vocês nunca puderam saber isso ainda. Vocês vieram como Adão, como eu, vocês se tornaram do atributo a carne para serem tentados. Porém, quando esta vida estiver terminado aqui, se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando. Este é para onde vamos, isto é a palavra. Seremos a totalidade da palavra. Então a palavra se fará carne em nós, mudará este corpo. Amém? Por isso que fala, se fundir, se conectar, você e a palavra, se fundir é ser uma só, como marido e mulher. Ambos é uma só carne. Porém, quando esta vida estiver terminado aqui, se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando. Esse é para onde vamos. Isto é a palavra. Então, podemos olhar atrás e ver o que fizemos. E agora não o entendemos. Nunca temos nos tornado a palavra. Só nos tornamos o homem carne, não a palavra. Porém, parece claramente, e fez claro que vocês nunca serão a palavra, a menos que vocês tenham sido um pensamento no princípio. Isso prova a predestinação de Deus, vem? Vocês não podem ser a palavra, a menos que seja um pensamento. Vocês tinham que estar no pensamento primeiro, mas vejam vocês, a fim de suportar tentação, vocês tinham que passar pela teofania, tinham que descer aqui em carne para serem tentados pelo pecado. E então, se vocês pecam, todos que o Pai tem me dado virão a mim, e eu os levantarei no último dia. Vem? Vocês tinham que ser primeiro. E então, vejam vocês, ele veio sobre linha regular de atributo. Antes da fundação do mundo, seu nome é colocado no livro da vida do Cordeiro. Então, disso, ele se fez a palavra. E a teofania, que podia aparecer, desaparecer, e então ele se fez carne e voltou novamente. Ressuscitou esse mesmo corpo numa condição glorificada. Porém, vocês passaram pela teofania e se fizeram homens de carne para serem tentados pelo pecado. E então, se esse tabernáculo terrestre for desfeito, temos um esperando. Não temos ainda os corpos. Porém, olhem, quando este corpo recebe o Espírito de Deus, a vida imortal dentro de vocês lança este corpo em sujeição a Deus. Aleluia! Não temos ainda os corpos, porém, olhem, quando este corpo recebe o Espírito de Deus, a vida imortal dentro de vocês lança este corpo em sujeição a Deus. Aleluia! Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, não pode pecar. Agora, parece uma contradição, né? Porque a palavra diz que pecamos por pensamentos, palavras e ações. A Bíblia diz, aquele que disser que não tem pecado já pecou? Mas então por que você não pode mais pecar? Veja Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ali o tem, vejam, isso torna seu corpo sujeito. Eu lembro que o profeta andava com uma cruz pendurada no carro, uma cruz de madeira pendurada no retrovisor do carro, porque quando ele via alguma coisa indecente na rua, de carro, ele olhava para a cruz. Por isso que o cristão não pode pecar, porque o cristão, quando o diabo prepara algo que ele o faz, que cai, ele lembra da graça e da misericórdia de Deus e busca a misericórdia. Nossa mente finita, nós achamos inconcebível isso,
Por isso nós queremos condenar e achar a pessoa não está perdida, está para o inferno, não tem mais jeito. Quizás era assim que eles pensavam das pessoas quando eram penduradas na cruz, porque era a maior pena de morte, era aquela morte na cruz. E no entanto ali na cruz tinha um condenado e tinha um salvo. Ambos morrendo ambos morrendo pela mesma forma. Ah, mas é demais para a pessoa. Vocês acham que o sumo sacerdote podia crer que um ladrão daquele poderia ser salvo e ele, com a vida limpa, não poderia? Só Deus para podermos entender isso, né? É a graça. Por isso, irmão Otto, não é o que nós podemos fazer. Nós olhamos para nossas condições. Realmente olhamos para nós não temos condição alguma. Não temos condição alguma. E reconhecer isto é reconhecer a parte de Deus em você. Que você era um ninguém, que eu era um ninguém, que estávamos destinados ao inferno, mas Ele veio, morreu na cruz, derramou o seu sangue por cada um de nós. Então agora não tem com que o diabo nos acusar. Nos acusar do quê? O preço já foi pago. Ele não vai pagar aqui. O preço já foi pago. Por isso que ele disse que a noiva dele, a esposa dele, não tem, vai ser julgada. Não vai ser julgada. Ela já foi. Como ela foi julgada? Através dele. Ele carregou o preço. Ele levou o preço dos meus pecados. Ele levou o preço do meu erro. Lógico que quando eu entendo isso, eu vou procurar andar mais na santidade do que antes. Porque quando eu era um mundano, quando eu era um desconhecedor da palavra. Agora, se eu, ao conhecer isso, continuarei a me portar como mundano, vai mostrar literalmente, através das minhas ações, que eu nunca entendi. Que eu nunca entendi o plano da redenção. Parece claramente o fez claro que vocês nunca serão a palavra, a menos que vocês tenham sido um pensamento no princípio. Eu estava aí mesmo? 71. Tá. Aí, Romanos, isso. Agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ali o tem, vejam. Isto torna seu corpo sujeito. Vocês não têm que dizer, se eu tão somente pudesse deixar de beber, se eu tão simplesmente pudesse. Apenas entre em Cristo. Apenas entra em Cristo, tudo se vai. Uma vez, irmão, eu vou falar algo aqui que pode chocar vocês, mas uma vez eu nem era obreiro ainda da igreja. Estava em uma missão na Bahia. A missão que eu estava era que trabalhava na parte da música. E tinha ter um culto num hotel com pregadores internacionais, e eu fui. Estava em São Paulo. Não, eu já era obreiro. Já. Estava em São Paulo, e depois das reuniões de ministros e obreiros, né, pastores e obreiros que teve em São Paulo, me convidaram para ir até a Bahia, que ia ter um evento lá. Então eu fui até a Bahia. E lá eu encontrei uma jovem, conversando no meio dos jovens. Tinha uma jovem, como podemos dizer, homossexual. A palavra é essa, homossexual.
E nós conversando ali, não, em torno de uma roda com os jovens, ela ficou meio acanhada e tal, e depois ela veio conversar comigo. E ela contou a condição dela. Eu disse: minha irmã, você entende que isso é uma prática errada, mas você não tem tido força para você se libertar, por quê? Está faltando você se aproximar mais de Deus. Mas eu vim dizer para você, não deixe de congregar. Irmão, não existe nada pior para afastar uma pessoa do que um olhar de desprezo. Quando você conhece a fraqueza do seu irmão, da sua irmã, aí você olha para a pessoa com indiferença. Isso nunca foi o olhar de Jesus. Isso nunca foi um olhar de Deus para nós. Então imagina Deus na sua perfeição olhar para nós, imperfeitos. E Ele nunca olhou para nós com um olhar diferente, com um olhar superior, mas sim, Ele se agradou tanto de nós, que Ele escolheu vir em um corpo para morrer por nós. Mas quem já sentiu na pele sabe, não existe nada pior do que um olhar como é que é? Um olhar indiferente. Ah, porque eu ouvi o irmão numa situação, então agora... Eu falei isso para essa jovem. E depois, um tempo, eu fiquei sabendo que ela tinha saído fora desse mundo. Se tivesse mais amor pelas pessoas, seria mais fácil. Seria mais fácil o crente ganhar essas pessoas. Ah, mas é porque está possuído por um demônio, está condenado. Sim, estão condenados. Se a coisa cumprir, ele terminar a sua graça e a misericórdia, a oportunidade dele, e ele estiver naquela condição. Porque a morte não muda a condição da pessoa. Se ele morrer um ladrão, ele vai ser um ladrão do outro lado. Não que ele vai roubar do outro lado, mas quando ele retornar, aquilo vai pesar contra ele. Aquele ladrão estava até na cruz, ele era um ladrão, mas naquele momento foi perdoado seus pecados, esteve do outro lado. Foi apagado tudo aquilo para trás. Mas o outro, aquilo vai lhe acompanhar no grande julgamento do trono branco. Aquilo vai acompanhá-lo. E ele vai pagar por aquilo. Então, irmãos, tenha mais piedade e misericórdia do teu irmão, da tua irmã. Não suspeite mal. Apenas ore. O profeta disse: se puder, faça uma oração pelo teu irmão, pela tua irmã. Ah, o irmão, a irmã está afastada da igreja, está assim, assim, assado. Irmão, eu não quero nem saber. Se é algo negativo do irmão, eu não quero. Eu me abstenho de ficar ouvindo coisa negativa de outro. Aquilo não vai me trazer benefício algum. Nós entendemos que tudo há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. E Deus não perde os seus filhos. Então veja, apenas entre em Cristo. Isso é graça e misericórdia. Apenas entre. Ah, eu não consigo parar de beber. Apenas entre em Cristo. Isso eu entendi há muitos anos da vida. E eu explico com copo de água. Eu explico isso. Pega um copo de água sujo de café. Você olha lá no fundo, tem aquele restinho, aquele pretume do café. Mas você coloca ele debaixo do vaso, da água, a água vai enchendo. Aquela água ainda fica turva, vai ficando turva, vai misturando a pouco, começa a transbordar. Quando transborda, aquela água turva vai diminuindo e a água límpida vai entrando. A água pura vai entrando, a água suja vai saindo. Quando pensou que não de um tempo só tem água limpa dentro daquele vaso. Agora você fala, não, como é que vai se limpar? Como é que vai limpar sem água? E o que é água? É a palavra? Como é que vai se limpar? Como é que vai vencer? Irmão, eu sou partidário que a pessoa não tem, seja o problema que for, vai congregar.
Seja o problema que for, vai nos pés de Cristo. Tivemos pessoas aqui que anos e anos não vêm na mesa do Senhor. Não vem. Ah, porque eu estou em pecado. Uai, no tanto você está vindo na mesa do Senhor todo dia. Quando você vem num culto, não é a mesa do Senhor, não? Vocês estão. Por isso, quando eu falo, irmãos, do simbolismo, não é que eu sou contra o simbolismo, mas é porque as pessoas colocam ênfase naquilo. E o principal, ele acha que ele está no direito, ele acha que, não, se eu não comer do pedacinho do pão, né? Vocês estão me entendendo, irmãos? Meu problema não está no símbolo, meu problema está no que as pessoas fazem do símbolo. E isso cai mesmo, não tem. Eu quero ver, num dia a pessoa vai dar conta diante de Deus disso. Porque ele está colocando mais ênfase no símbolo. Agora, no dia que você chegar a entender o que realmente é, que aquele símbolo é apenas um símbolo, e que o que realmente é a palavra você está comendo, realmente o sangue você está bebendo, porque quando Cristo falou, a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue é verdadeiramente bebido, ele estava falando do quê? Do rudimento ou do que é espiritual? Por que as pessoas saíram fora? Porque olharam para o rudimento. Eles falaram, ele vai querer que nós parte o corpo dele e come a carne dele, literal. Que nós bebamos o sangue dele. Ele quer que nós vire vampiro. Então, a pessoa, tempo, não vem. E eu disse para o irmão, irmão, mas peraí, você está comendo a ceia toda vez que você, porque a real ceia o que é? É a palavra. A real ceia é a palavra. Ficou assim. Esperamos que possa compreender, mas parece que fica uma coisa na cabeça que não abre para deixar que desça no coração. O rudimento para aqui, então, e a pessoa travou, não vem, ele diz, não, eu não vou comer. Eu volto a dizer, a palavra não é para a pessoa perfeita. A palavra é para que realmente a pessoa queira mudar de vida. A verdadeira ceia, que é você comer a palavra. Olha aqui o profeta diz assim, ó, olha aqui, ó, estou lendo isso aqui. Ó, vocês não têm que dizer, ó, se eu tão somente pudesse deixar de beber, se eu simplesmente pudesse, reticências. O profeta diz, apenas entre em Cristo. O que é entrar em Cristo? Ouvir a sua voz, alimentar-se da palavra, você vai ver que a água vai entrando, e o mundanismo vai saindo. Vocês estão me entendendo? Isso é tão fácil de entender. A palavra, o corpo, vai entrando. Apenas entra em Cristo. Aí ele diz, tudo se vai. Eita glória. Não vai ficar ali mais. Entra em Cristo, tudo se vai. Vejam, vem, porque seu corpo está sujeito ao Espírito. Não está mais sujeito às coisas do mundo. Estão mortas. Estão mortas. Seus pecados são sepultados no batismo. E vocês são novas criaturas em Cristo. Seus corpos tornam-se sujeitos ao Espírito. E tratam de viver um tipo correto de vida. Como vocês mulheres que alegam ter o Espírito Santo e usam usando shorts, coisas assim. Como poderiam fazê-lo? Como poderia o Espírito de Deus em vocês alguma vez deixar que vocês fizessem tal coisa como aquela? Simplesmente não pode ser. Certamente não pode ser. Não, ele não é um espírito imundo. É um Espírito Santo. Então, quando vocês se tornam sujeitos a esse Espírito, isto faz... Então, quando vocês se tornam sujeitos a esse Espírito, isto faz com que todo o seu ser seja sujeito àquele Espírito. E esse Espírito não é nada no mundo senão esta palavra, semente, manifestada ou vivificada. Aleluia! Feita viva.
E quando a Bíblia diz não faça isso, este corpo rapidamente se afasta disso. Não há nenhuma pergunta. E o que é? É o penhor da ressurreição. Este corpo será ressuscitado outra vez, porque já tem começado. Estava uma vez sujeito ao pecado e lama, corrupção, porém agora tem o penhor, tem se tornado celestial. Agora, isso é o penhor de que vocês vão no rapto. Aleluia. É o penhor. Uma pessoa deitada, enferma, morrendo, nada restando-lhe, senão a morte. Isso é tudo que pode acontecer. Tenho visto as sombras de pessoas já comidas de câncer e tuberculose, e visto essas pessoas um pouco depois disso, perfeitamente normais e fortes. Se não há cura divina, então não há ressurreição, porque a cura divina é o penhor da ressurreição. Amém. Vocês sabem o que é o penhor em dinheiro? Não é verdade? É um sinal. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. Notem, que maravilhoso, nós o amamos. Agora, este corpo está sujeito ao Espírito. Não temos entrado ainda na forma da palavra, mas estamos ainda na forma de carne, porém, sujeitos à palavra. A morte na carne nos tirará dali. A morte na carne. A morte vai atingir na onde? Carne, este corpo. Fraco, débil, abatido, pecaminoso. Que cada dia que passa, nossos cabelos estão ficando brancos. Cada dia que passa, o vigor está se desvanecendo. A morte tem que alcançar esse, porque esse aqui é um corpo perecível. Mas 1 Coríntios 15, 51, 52, nos fala de uma transformação. Um novo corpo, o mortal se revestindo da imortalidade. Aí não vai ter mais cabelo branco, aí o peito voltará a ser estufado, como de 18 a 21 anos. Exatamente a mesma coisa. Pense num pequeno bebê. Você pode tomar uma mulher, não importa quão má ela seja, quando ela está grávida e disposta a ser mãe, olhe antes que esse bebê nasça. Não importa quão cruel a mãe seja, ela se torna muito dócil. Há algo nela que parece piedoso, ver uma mãezinha se preparando para ser mãe para o bebê, porque é assim aquele corpinho. Agora, não está vivo ainda. Vejam, a única coisa que é só carne e músculos. Aqueles pulinhos, aqueles são músculos se contraindo, porém, quando sai da matriz, Deus sopra o sopro da vida nele, e então ele grita. Vem, exatamente tão seguro como há um corpo natural se formando, há um corpo espiritual para recebê-lo, tão logo que chegue aqui. Então, quando um homem nasce de novo do céu, ele se torna um bebê espírito em Cristo. E então, quando este manto de carne cai, há um corpo natural, teofania, um corpo não feito por mãos, nem nascido de mulher, ao que vamos. Então aquele corpo volta e apanha o corpo glorificado. Esta é a razão pela qual Jesus foi ao inferno quando ele morreu e pregou as almas que estavam na prisão. Se converteu de novo nessa teofania. Oh, maravilhoso! Graças a Deus. Segundo Coríntios 5:1, se esta casa terrestre de nossa habitação se desfizer, este tabernáculo terrestre, temos outra, temos passado por isso para vir diretamente de Deus. O atributo para sermos carne, para sermos tentados e provados pelo pecado, como Adão foi. Porém, quando a prova de sua palavra tiver acabado, então somos elevados a este corpo que foi preparado para nós antes da fundação do mundo. É a palavra que passamos por alto e viemos aqui embaixo para sermos tentados e provados. Se tivéssemos vindo através disso, não teria havido nenhuma tentação. Haveríamos sabido todas as coisas. Esta é a razão porque Jesus sabia todas as coisas, porque ele era a palavra antes de ser carne.
Então, nós nos tornamos a palavra. Amém. Aqui somos formados à imagem da palavra para sermos participantes da palavra, nos alimentar da palavra, por sermos predestinados desde o princípio. Vejam, vocês, aquela pequena faísca de vida que vocês tinham dentro de si, desde o princípio, quando começaram sua jornada. Muitos de vocês podem recordar, se juntaram a esta igreja e se uniram àquela igreja e tentaram isto e aquilo, nada satisfazia. Isto é correto, porém um dia vocês simplesmente o reconheceram. Aleluia. Correto. Outra noite eu estava ensinando em alguma parte, creio que foi ali na Califórnia ou Arizona, creio que tenho contado a pequena história aqui acerca de um homem pondo uma galinha e tinha um ovo de águia dentro dela, e quando essa águia nasceu, era a ave mais estranha que as galinhas alguma vez tinham visto, mas ela caminhava ao redor, ela era a mais feia dentre elas, porque ela não podia entender como aquela galinha cacarejava e ciscava aquele montão de lixo e comia. Ela não podia captar a ideia. Ela dizia: venha comer, querida. Ora, ela era uma águia, não comia assim, não era a sua comida. Assim ela apanhava gafanhotos e coisas, e qualquer coisa mais, vocês sabem, e chamava os pintainhos, e todos esses pintainhos iam piando e comendo, porém a pequena águia não podia fazê-lo. Não lhe parecia certo. Então um dia sua mãe veio lhe procurando, e ela ouvia aquela galinha cacarejar. Ela havia tratado de cacarejar da melhor maneira, mas não conseguia fazer aquilo. Tratava de piar como um pinto, porém não conseguia. Vejam, era uma águia. Para começar, ela era uma águia. Só havia sido incubada sobre a galinha. Isto é o que alguns membros de igreja, isto é mais ou menos como mais ou menos um de uma ninhada, está correto. Porém, um dia sua mãe voou por cima e gritou. Ela a reconheceu, e isto me pareceu certo. Por quê? Ela era uma águia para começar. Isto é como é com o evangelho da palavra, o poder de Jesus Cristo. Quando o homem tem sido predestinado à vida eterna, ele ouve este sonido verdadeiro, o grito de Deus, nada pode lhe impedir disso. A igreja pode dizer: dia dos milagres tem passado, cocorocó, cocorocó, fique aqui e coma isto, fique aqui e coma aquilo. Aquela coisa de quintal, de granja, não servia mais para ela, ela se foi. Todas as coisas são possíveis, ela se levanta da terra. Este é o problema com tantos cristãos hoje, eles não podem levantar seus pés da terra. Irmãos, você pode ouvir, você pode perceber que, ou pensar, que esta águia, ela ficou um tempo ali no meio daquele galinheiro, e depois que ela ouviu o pio da águia mãe, reconheceu que ela não era um pintainho, porque aquilo que ela estava comendo ali não era da sua dieta. Depois que ela reconhecer que ela era uma águia, voltar para viver dentro de um galinheiro? Passa na sua mente isso? Não passa. Não passa. Então, irmãos, nós precisamos entender aonde Deus tem nos elevado no tocante à revelação. Voltar para viver preso dentro de um galinheiro? Preste atenção nas suas ações, preste atenção no que você fala, preste atenção das maneiras que você age para com a revelação de Deus, porque isso pode parecer em Deus o menosprezar do que Deus fez na sua vida. Eu já fiz parte de um sistema, sei o que é sistema, já senti cheiro de sistema, por isso que eu sou escabriado, né, a palavra,
escabriado com o sistema. Uma vez que eu vi sistema, saio fora disso. Não estou para ser comandado por homem, não estou para ser comandado por junta, não estou aqui para ser comandado por plenário. Eu tenho apenas um líder, e esse é o Espírito Santo. E o profeta disse que o nosso líder é o Espírito Santo. Então, eu deixar disso aqui, depois de eu ler isso aqui, entender o que eu estou entendendo, estar numa era que eu estou, aonde Deus me elevou. Eu estou falando me indivíduo. E não estou falando como indivíduo, dizendo que você não foi elevado. Você deve pensar dessa mesma forma também. Onde Deus me elevou, eu voltar para viver dentro de uma era de Laodiceia? Voltar lá aos rudimentos? Eu não faria isso, porque minha dieta é outra coisa. Minha dieta é outra coisa. Por isso o profeta diz, nem todo Israel é Israel. Não pense que Deus tem promessa com toda a nação de Israel, não. A única promessa que Deus tem com Israel é 144 mil. Tá? E agora eu vou dizer uma declaração, quando eu faço isso. Nem todo grupo de mensagem é mensagem. Porque se fosse, estava onde você está. Se fosse, tinha entendido o entendimento que você tem. Eles não estavam lutando contra o entendimento seu. Porque é isso que fazem. Lutam contra o entendimento seu. Quando você mostra para a Bíblia, mostra na palavra, mostra na mensagem, não é assim não. E sai falando ainda para A, B e C que é isso, que é contrário. Esses cruzaram a linha, irmãos. Cruzaram uma linha. Jesus disse assim, ó, vocês podem falar contra mim. Falar contra Jesus não é bom, mas está melhor do que falar contra a quem ele enviou hoje. Porque ele diz, falar uma palavra contra mim, será perdoado. Ele disse isso, não disse? Jesus disse, uma palavra contra mim, vos será perdoado. Mas quando o Pai enviar o Consolador, uma palavra contra ele, que é o Espírito Santo, não haverá perdão nem aqui, nem no mundo vindouro. Então, contestar o que está na palavra, na mensagem, irmãos, é sério e perigoso. É sério e perigoso. A palavra veio para nos tirar e nos introduzir mas eu recuso a enxergar isso. Eu não quero enxergar, eu quero ficar lá. Então fique. Mas a palavra saiu fora. Deus não tem mais. Você foi suvelado. E uma vez suvelado, jamais, não importa quantos as trombetas do jubileu pudesse tocar, você não poderia ouvir mais a libertação. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Sempre precisamos pedir, clamar misericórdia. Que Deus possa nos ajudar a compreender estas coisas. Amém? Nós viemos até o parágrafo 85. Não, 80 e... Vemos até o parágrafo 85. Depois eu vou voltar um pouquinho atrás para continuar o assunto. Amém? Feche teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esses ensinamentos que tivemos aqui, essa conversa de coração para coração. Sinto-me sempre à vontade quando temos esses momentos aqui, ó Pai. E sempre no domingo pela manhã, onde temos essa oportunidade de falar, mas de coração para coração. Isso alegra cada um de nós, nos ajuda, nos fortalece, ajuda a entender, a compreender o tempo que nós estamos vivendo. Muito obrigado, Pai. Dai-nos um dia na Tua presença, prepara o nosso espírito, nosso coração, cada dia mais e mais para estar melhor na Tua presença. Abençoe os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet, ó Deus bendito, e aos que não puderam estar conectados. Ajuda-nos, em nome de Jesus Cristo. Possamos ter um culto no entardecer, na Tua presença. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ficar de pé, um louvor. Antes, quero comunicar aqui, os nossos irmãos estiveram conectados conosco, tivemos como 8 conexões aí, né? Mas apenas 3 irmãos comunicaram suas audiências, né?
irmão Jailson Souza da Paraíba, irmã Beatriz Ribeiro aqui de Ariquemes, irmão Marlúcio dos Santos de Alto Paraíso. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir um louvor e após o louvor estaremos despedidos. No entardecer nós temos o culto especial, vamos fazer o culto, o pastor João Ribeiro do Mato Grosso do Sul estará conosco. É um pastor da abertura da palavra, né? Eu encontrei naquele encontro de Cuiabá, que tivemos agora recente, né? Encontro de Cuiabá, e nos conhecemos, e ele faz um trabalho de terapias alternativas aí, para tratamento de coluna. Então ele está a trabalho agora pela manhã, por isso que ele não pôde, como um tempo, cliente marcado, hora marcada, então por isso que ele não pôde estar pela manhã. Mas no culto da noite, ele disse que estaria conosco, né? E eu já disse para ele se preparasse para trazer a palavra para nós. Amém? Então, se o Senhor nos permitir, à noite, nós estaremos aqui, tendo a presença do pastor João Ribeiro e sua esposa, né, no culto conosco à noite. Deus abençoe. Os que não puderem estar presentes, estejam na internet. Os irmãos de Ariquemes, façam esforço para estar presente, né, conosco. No nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Pés descalços, firme ao chão, entre a cruz e a solidão. Lá estava ele, em meio à multidão, batia forte o coração, pra me dar perdão. Rejeitaram a Jesus, não quiseram aceitar. Quem falou de paz, todos diziam: matem este homem, dá-nos Barrabás. Mas fico a pensar, o que seria de mim se não fosse desse jeito? Qual forma para encontrar, ou maneira de achar que me desse o direito de ser feliz? Há muito tempo atrás quiseram Barrabás. Agora eu digo, hoje eu quero Cristo. Hoje eu quero Cristo em minha vida, no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo. Hoje eu quero Cristo em minha vida. Pés descalços, firme ao chão, entre a cruz e a solidão. Lá estava ele, em meio à multidão, batia forte o coração, pra me dar perdão. Rejeitaram a Jesus, não quiseram aceitar. Quem falou de paz, todos diziam: matem este homem, dá-nos Barrabás.
seria de mim se não fosse desse jeito? Qual forma pra encontrar, ou maneira de achar que me desse o direito de ser feliz? Há muito tempo atrás quiseram Barrabás, agora eu digo, hoje eu quero Cristo. Aleluia! Hoje eu quero Cristo em minha vida, no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo. Hoje eu quero Cristo em minha vida. Hoje eu quero Cristo em minha vida, no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo. Hoje eu quero Cristo em minha vida. Aleluia! Deus abençoe em nome de Jesus.